A oniromancia, que é a ciência que estuda e interpreta os sonhos, ela ganhava força no Egito na época de Jacó. E nesse meio tempo, dois oficiais do imperador do Egito são levados para a prisão. Lá, eles ficam sob os cuidados de José. E eles têm dois sonhos, cada um tem um sonho e ninguém consegue interpretar estes sonhos. José, então, vendo a tristeza de ambos, pergunta o que estava acontecendo, eles contam os sonhos e aí José, então, os interpreta. Diz que um seria reconduzido ao cargo e o outro seria morto, e tudo isso ao terceiro dia. E José só pede uma coisa para aquele que seria reconduzido ao cargo, para que ele não se esquecesse de José e o ajudasse a sair da prisão. Enfim, tudo aconteceu como José descreve, só que o oficial esqueceu de José. Passados 2 anos, o imperador então tem dois sonhos e ninguém consegue interpretar. Quando isso acontece, o oficial se lembra de José e conta tudo para o imperador. O imperador então chama José e José fala: olha, nada é capacidade minha, é tudo provisão de Deus e Deus terá uma boa nova para o imperador. E então José interpreta os sonhos do imperador. Ele entende claramente que o mundo teria 7 anos de abastança e 7 anos de fome, de miséria. Dentro disso, então, o imperador teria que guardar mantimentos sob a gerência de um homem e um homem de confiança. O imperador não tem em quem confiar a não ser em José e o coloca como o segundo maior homem no poder do Egito, ficando atrás somente dele, imperador. José então faz como Deus manda. José casa, tem 2 filhos e chegam então os anos de fome, muita fome. O Egito, por ter guardado, era o único que tinha mantimentos e acabava vendendo para o mundo todo. Nesse meio tempo, então, José descobre o que acontece no Egito e determina que seus filhos fossem até lá para comprar os alimentos. Vão todos, com exceção de um, o que era mais novo e aquele para quem Jacó então ainda guardava uma predileção. Tinha ele medo que acontecesse com o mais novo o que tinha acontecido com José. Bom, os irmãos seguem para o Egito e lá eles se prostram diante de José, pedindo a venda dos alimentos. José de imediato os reconhece. Eles não reconhecem a José. Agora José é um homem com 30 anos, diferente, maduro. Enfim, ele não é reconhecido. José então os trata de forma ríspida e diz que entende serem eles espiões. Eles dizem que não, são pessoas honestas, são filhos de um único pai, mas José diz que eles seriam espiões e dá uma única alternativa para eles provarem a sua história. Ficaria um deles detido. Os outros voltariam com os mantimentos para a casa do pai e trariam o irmão mais novo. Os irmãos aceitam. Todos então são libertos, com exceção de mais velho, ele fica. Os mais novos voltam e eles então têm um encontro com o pai Jacó, contando tudo o que aconteceu. Bom, vencido tudo isso, nos resta entender quais são as mensagens ou qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Olha, as coisas elas podem acontecer de forma turbulenta. O teu passado pode trazer histórias delicadas, traumáticas, como as de Jacó, como as de José, histórias com um peso da culpa, como as dos irmãos de José. Porque todos eles carregavam essa culpa. Jacó carregava a culpa de ter perdido o filho mais novo. Os irmãos de José carregavam a culpa por terem feito aquilo com aquele adolescente. José carregava ainda, de certa forma, uma amargura por ter sido vendido pelos irmãos. Mas Deus fez com que cada um desses acontecimentos viesse a contribuir para o propósito maior dele. José era o maior homem do Egito e era um homem que andava segundo a provisão de Deus, segundo o cuidado de Deus. E José acabou tratando de todos eles, como nós veremos nos capítulos seguintes. Então, o que eu tenho para te dizer é, independente do teu passado, independente do que aconteceu, se você tem marcas e cicatrizes, saiba que talvez tudo isso venha a ser por um propósito maior que Deus tem para o teu amanhã. Não murmura, não murmura, viva a intensidade de Deus, porque quando você fizer isso, você vai ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus.